Vamos falar agora sobre alimentação de motor no sistema com carburador. Os motores são alimentados com uma mistura de ar combustível. Os carburadores já não são mais das motos da atualidade, mas ainda tem muita moto rodando com carburador. Se a sua moto tiver carburador, eu vou ensinar você a fazer a limpeza do carburador e do sistema de alimentação. Então, para a iniciação, este é o carburador, responsável pela mistura ar-gasolina que vai chegar até o motor. Então, aqui atrás dessa tampa lateral vai ter o filtro de ar. Vamos ter acesso a ele, porque ele também faz parte do sistema de alimentação. Vamos remover a tampa para analisar como está o filtro de ar. Como vimos, essa moto é uma moto utilizada no dia a dia com pouca manutenção. Olha a cor do filtro de ar. Esse filtro de ar é do tipo seco, de papel. Esse modelo daria até para passar ar comprimido, desde que fosse pouca sujeira, pouca poeira. Mas esse aqui já era. Olha a cor dele, está muito contaminado, muito sujo, nem adianta passar ar. Esse aqui é só substituindo, que inclusive passou da hora da manutenção. Os filtros de ar têm um período para ser inspecionado. Tá? Durante a inspeção vai ser analisado a situação dele, se ele cabe passar ar comprimido, lembrando que as motos mais atuais não podem fazer limpeza. Essa moto, como é uma 2004, ela pode, ainda é o ano dela é permitido, porque é um filtro de ar tipo seco. Bom, nesse caso já não cabe mais limpeza, então vamos trocar. Olha a diferença de um filtro de ar novo. Tá vendo? Olha, ele tem uma cor clarinha, não tem sujeira. Então nós vamos substituir o filtro de ar. Então a cada período, conforme recomendado, inspecionar se está precisando trocar ou não. Tá? Então vamos colocar o filtro de ar novo. O ar influencia até no consumo da motocicleta. Bom, após fazer a inspeção, no caso a troca do filtro de ar, vamos agora analisar o carburador. Vamos fazer a limpeza de carburador. Para remover o carburador, a primeira coisa, devemos fechar a torneira de combustível, que fica do outro lado, do lado esquerdo da moto. Então colocamos aqui a setinha da torneira na posição off e vamos desconectar a mangueira para remover o carburador, tá? Vou pegar um alicatinho. Então pode ser com a utilização de um alicatinho, um paninho, porque pode espirrar a gasolina. A gente vai remover a mangueira. Só tampa aqui, protege para não espirrar a gasolina no olho. Ó, um pouquinho de gasolina da mangueira tá ficando no pano. Eu estou virando a mangueira para baixo para escorrer o combustível, tá? Tem
mangueira aqui na lateral do carburador que é respiro. Então eu vou desconectá-la também. Ó, tá vendo? Eu tirei, só desencaixar ela do carburador. Vamos para o outro lado agora. Aqui, a tampa do pistonete é rosqueada, tá? Então eu posso já desrosqueá-la aqui, ó. Aí, ó. Rosqueei. Vamos soltar esses parafusos. Não precisa removê-los da braçadeira. Apenas afrouxe-os. Vamos soltar a mangueira de dreno. Essa mangueira, ela tá aqui no fundo do carburador, que é essa parte que é chamada de cuba. Caso a gente solte esse parafuso fenda, o combustível vai sair por aqui, que também é conhecido como ladrão, tá? Ladrão da cuba. Para verificar se está chegando o combustível até o carburador. Vou colocar um paninho aqui para vocês verem. Quando eu abrir, escorre gasolina por aqui, ó. Ó, tá vendo? Então ele serve para conferir se o combustível está chegando até aqui na cuba. Se analisar se a gasolina que está dentro do carburador, se ela tem água ou está adulterada. Então a gente consegue estar esgotando a gasolina da cuba por esse parafuso de dreno, né? Daqui. Mas não precisa estar removendo, tá? Não precisa. Vamos remover o carburador. Para remover agora, eu vou empurrar o carburador para trás, para desencaixar ele primeiramente do coletor, para depois tirar ele para cá, tá? Então eu vou precisar fazer um pouquinho de força para trás, ó. Ó, tá vendo? Ó, desencaixei ele do coletor. Puxo para fora e desencaixo agora do condutor de ar. Ó, o carburador saiu. Nós vamos fazer a limpeza dele agora. Então vamos fazer a limpeza do carburador, tá? A limpeza do carburador pode ser feita com thinner ou com a própria gasolina. Dá pra gente tirar lá da torneirinha da moto lá do tanque, né? Tirar a gasolina para fazer a limpeza. Vamos desmontar ele primeiramente. Aqui, ó, quando eu viro ele começa a vazar a gasolina que tem dentro dele. Vamos desmontá-lo para analisar a situação. Por fora ele tá bem sujo, vamos ver como tá por dentro, né? Dê preferência para o uso de óculos para evitar espirrar gasolina no olho, né? Solte os parafusos de preferência por igual, para não forçar a cuba torta, tá? Essa parte que eu tô tirando, esses 3 parafusos aqui, é os 3 parafusos da cuba. Cuba é essa parte do carburador aqui, ó, cuba. A cuba, ela tem uma guarnição, isso aqui chama guarnição da cuba, que é uma borrachinha de vedação para não vazar combustível bem na junta, tá? Então, vamos fazer a desmontagem aqui dentro. Vamos primeiramente tirar a boia de combustível, pega uma ferramentinha bem fininha, né? Alguma coisa que dê para empurrar o pino. Tirando o pino, a boia vai sair com a agulha. Isso aqui é a agulha da boia. Então, evitem derrubar, porque essa pontinha de borracha para não deformar, tá? Vou colocar a peça em cima do pano aqui, que vai dar para visualizar melhor. Aqui nós temos o giclê de alta, que é a alimentação da alta aceleração da motocicleta. Esse outro giclê é o giclê de baixa, que é o giclê de marcha lenta, esse aqui. E esse aqui que fica pro lado de fora da cuba, ó, tá vendo? Ó, quando a cuba tá fechada, ele fica pro lado de fora. Esse é o parafuso do ar, que ele regula o ar da mistura da marcha lenta. Ele parece que ele tá com uma colinha, por quê? Porque é um parafuso que ele não fica totalmente fechado. Ele fica algumas voltas abertas. Então, para evitar cair,
em algumas situações, ele passa uma colinha. Em algumas situações, tá? Porque quando é original, não tem essa colinha. Ele tá tão sujo que não tá dando nem pra ver a fenda aqui do parafuso. Tô limpando a fendinha dele aqui, tirando a cola. Geralmente, o que que eu faço? Eu aperto ele para contar quantas voltas ele está. Ó, meia volta, uma. Ele tá com uma volta, quase 1,5. Só para verificar quanto está. Mas isso eu também vou poder regular depois, tá? Ó, tirei o parafuso do ar. Aqui dentro tem que ter uma mola. Tá vendo? Aqui foi uma pontinha feita com ganchinho na pontinha aqui para tirar a mola, ó. Essa mola serve para forçar o parafuso para ele não cair. E tem que ter uma arruela de metal aqui dentro. Às vezes fica enroscada mesmo, tá? Mas ela tem que sair dali. Olha, tem duas arruelinhas. Essa é um anelzinho de borracha e a arruela de metal. Ó. Tem que ter, tá? Ela vai nessa sequência aqui, ó. Ela vai assim, ó, nessa sequência. Parafuso, a mola, a arruela de metal e o anelzinho de borracha. Vamos tirar o giclê de baixa. Esse é o giclê de baixo. Se a moto tiver sem lenta, estiver morrendo na lenta, pode ser sujeira nesse giclê, tá? Ele tem um furo bem pequeno. E o giclê de alta, com o difusor. Olha, tá bem sujo mesmo. Dá pra ver, ó, sujeirinha. Isso aqui entope esses furinhos aqui e a moto fica falhando. Então, aqui eu desmontei, né, parafusos de clês, tirei a boia. Aqui nesse modelo de carburador, tem um diafragma na lateral que ele ajuda na aceleração. Então, nós vamos desmontá-lo para fazer limpeza. Então, eu vou tirar a alavanca do afogador. Essa alavanca aqui, ó, ele que faz abrir a borboleta. Quando a moto, eu aciono o afogador, eu estreito aqui a passagem de ar. Aí aumenta a mistura, a alimentação de gasolina. Mas a moto, ela não consegue andar aqui com o aqui fechado. Então, depois que a moto não precisa mais do afogador, eu abaixo o afogador, ela aumenta a passagem de ar, para a moto conseguir andar sem falhar. Então, vamos tirar, desmontar aqui. E vamos desmontar esse diafragma de aceleração aqui. Tá vendo? Eu solto por igual. Aqui dentro tem um diafragma e uma mola. Estamos analisando um exemplo bem prático. Uma moto bem utilizada com pouca manutenção. A tampa, ela tá um pouquinho grudada por causa do tempo, né? Ó, aqui tem um anelzinho que vai encaixado aqui, uma mola e o diafragma. É interessante analisar se esse diafragma não tá cortado, danificado. A luva. Diafragma. Agora nós vamos fazer a limpeza desse carburador. Podemos lavar com thinner ou gasolina e passar também descarbonizante
tá? Existe um descarbonizante no mercado que também ajuda a fazer a limpeza das passagens de combustível, de ar. Esses furos aqui, ó, são tudo passagens de ar que vai passar por dentro do carburador e arrastar combustível para dentro do motor. Então, vamos lavar, enxaguar com água. Bate a água, de preferência com um pouquinho de pressão. Você pode secar, lavar novamente para ficar bem limpinho. Fazer várias vezes para ficar bem limpo mesmo. Eu lavei ele com o thinner, né? Todas as partes dele, enxaguei com água. Depois eu passei um pouquinho de intercap diluído na água para ele ficar clarinho assim, mas é pouquinho, tá? Eu passo mais para superfície externa para ficar esteticamente mais bonito, tá? Caso vocês não tenham intercap, tudo bem, não tem problema. Enxágua bem com água e depois, se tiver ar comprimido, melhor. Que o ar comprimido ele ajuda a secar e terminar de tirar alguma sujeira de algum orifício de passagem de ar, tá? Principalmente esses furos aqui, ó. Então a gente bate o ar comprimido. Importante também lavar todas essas peças pequenas, tá? Giclê, colocar dentro do thinner da gasolina, os parafusos do ar, o diafragma também. O diafragma eu recomendaria lavar só na gasolina, sem thinner, tá? As pecinhas, se tiver muito danificada, como o anel O-ring, é bom trocar. Vende o kitzinho do parafuso do ar. A guarnição da cuba, toda vez que você faz limpeza no carburador, a gente troca ela, coloca nova, tá? Após lavar as peças menores, enxague com cuidado para não cair no ralo da pia, tá? Enxague com água e depois seque com ar comprimido. Giclê de baixa, você tem que enxergar o furinho dele, chegar do outro lado. Você coloca no rumo da luz, você vê os furinhos. Se você não enxergar o furo de passagem, é porque ele está entupido. Lava novamente, enxágua e passa ar, até desentupir. Então aqui está o carburador limpo e vamos montá-lo. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui, colocar... Pode ser qualquer um dos dois giclê, tá? O giclê de alta. Pouco aperto, cuidado para não apertar demais. O giclê de baixa. Uma fenda. Encosta, né? Confere a fenda aqui de cima também. Beleza. E agora vem o parafuso do ar. O parafuso do ar, nós vamos montar ele agora. O parafuso do ar, a sequência é a mola, o anelzinho, anel de metal e por último o anel de borracha. Assim. Para ele não escapar daqui, então agora com o parafuso do ar, com as peças montadas, nós vamos colocar o carburador assim, nesse sentido, para não cair a borrachinha, a arruelinha e a mola. Então nós colocamos nesse sentido. Rosqueia. Nós vamos rosquear até o final, tá? Até encostar.
Ó, encostou. Se encostou, agora nós vamos abrir aproximadamente 2 voltas e meia. Essas 2 voltas e meia, depois a gente regula lá, mas 2 voltas e meia. Meio, 1 e meio, 2, 2 voltas e meia. Com possibilidade de estar alterando lá, tá? A moto. Isso aqui a gente regula com a moto funcionando. Vamos montar o diafragma aqui. Podemos montar esse da lateral. O diafragma não está rasgado, não está cortado, então podemos usar o mesmo. Colocamos ele aqui. O anelzinho de vedação aqui do ladinho. Essa mola maior. E a tampa. E a tampa. Então, vamos ter que encostá-lo com a mão e colocar os parafusos depois. E colocar os parafusos dele aqui. Encostou, tá bom. Isso aqui não pode apertar muito forte que espana, tá? O carburador de alumínio. A alavanca do afogador, ó, a alavanca, ela vai encaixada aqui, ó, ela tem que ter a finalidade de movimentar a borboleta, ó. Então tá funcionando. Vamos colocar essa peça aqui com parafuso. E depois a gente confere se ele tá ficando na posição. Ah, ele tem lado isso aqui, viu? Ele tem lado. Essa pecinha que vai encaixada, segurando a alavanca do afogador, ela é levemente curvada. Tá vendo, ó? Levemente curvada. Ela vai virada assim. Com a curvatura, parte cônica para baixo. Então, ó, encosta aqui também. Ela tem que ficar em 3 posições, tá vendo? Tem 3 furinhos aqui. Nessa posição, nessa, ó. E nessa. A alavanca, ela fica parada em 3 posições. Ela tem que ficar parada, ó. Tá funcionando, beleza. Certo. Próxima etapa. Podemos montar a boia. Eu encaixo a agulha da boia aqui na boia, sim. E coloco ela aqui. Passo o pino. Quando o carburador fica pingando gasolina, é que a agulha não está conseguindo fazer a correta vedação. Dá pra gente testar soprando a mangueira. Sopra bem forte e você não pode vazar nada de ar aqui. Nessa posição, a boia está fazendo peso para a agulha ficar fechada. Lembrando que o carburador trabalha nessa posição. Tá vendo que assim o ar passa? Porque nessa posição é a gasolina que vai fazer a boia subir e fechar a agulha aqui para limitar a quantidade de gasolina que vai encher a cuba. Então, quando a gasolina subir, a boia vai ficar nesse sentido, ó. Sopra, já não passa mais nada, tá? E quando tá vazando gasolina pelo ladrão aqui da cuba, quando tá vazando é porque a boia tá subindo, mas a agulha não tá vedando e acaba entrando gasolina demais, tá? Aí, esse problema é a agulha da boia. Enfim, vamos continuar. Guarnição nova. Coloca a guarnição da cuba aqui. Encaixadinha aqui na cuba. Ela não pode ficar torta, porque se ela ficar mordida, vaza. Se ela ficar fora do encaixe, aí vaza a gasolina. Se por um acaso a guarnição ficar saindo, dá para dar um pinguinho de cola nela, um pinguinho bem discreto. Só para segurar. Que é o caso aqui, ó. Tô com dificuldade de parar no lugar, né, ó. Não quer parar no lugar, então vamos achar uma colinha pra gente passar. Eu passei um pinguinho bem discretinho de cola aqui, só para segurar a guarnição. E coloco a guarnição aqui no lugar. Só um pinguinho, tá? Ele não pode fazer nem volume. Segurar a guarnição aqui no lugar.
Pode ser uma cola super bonde mesmo, tá? Como eu passei muito pouco, até para colar tá demorando. Que é pouquíssimo, só um cheiro. Bom, a guarnição ficou no lugar. Então, a gente vai montar ela aqui. Aí analisa se ela ficou realmente no lugar dela. Encaixei aqui a cuba. Vamos colocar os parafusos. Lembrando que aqui não pode apertar demais que espana. Tá montadinho o carburador, vamos montar no lugar. Aqui ele tem lado, tá? Esse lado que tem essa rampinha é do lado do parafuso de ajuste da marcha lenta, que é esse aqui. Então, ó, o parafuso tá virado para lá, então ele vai para lá. E esse corte aqui, onde que entra o cabo, fica virado para cá. Ó, ele vai descer bem fácil. Ó. Desceu bem fácil, tá? Se ele estiver enroscando é porque pode estar montado fora de posição. Aí a gente rosqueia. Bom, então a parte da mangueira vai para lá. Essa parte maior vem para o condutor de ar e a mais estreita tá aqui pro lado do coletor. Vamos encaixar primeiro no condutor de ar. Puxa o carburador para trás. Encaixa no coletor. Ó, se encaixar só assim, tá mal encaixado. Ele tem que encaixar todo lá dentro do coletor. Empurra ele para ele encaixar, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Ele ficou até essa parte que é guiada encaixada ali. Agora sim ele tá todo encaixado. Vamos apertar as braçadeiras, colocar as mangueiras. As braçadeiras não é bom apertar até o limite, tá? Ficou pesada, já para. Tá vendo? Ela não tá totalmente fechada. Pesou aqui, já para. Mesma coisa com a outra. Não tem necessidade de fechar até encostar toda ela. Até ter uma certa resistência ou ficar na marca que estava. Ficou presinho, vamos colocar as mangueiras. Mangueira do parafuso de dreno. Conferir se está bem fechado aqui, né? Encaixar a mangueira de respiro, que fica na lateral do carburador. E essa mangueira da torneira de combustível. Encaixar ela também até encostar na torneira. No caso dessa moto tá na reserva, vamos colocar virado para baixo. Vamos funcionar a moto para analisar o funcionamento. Podemos puxar o afogador para facilitar a partida. E abaixa o afogador depois. Esse parafuso aqui, ele regula a marcha lenta.
Se eu apertar ele, acelera a rotação, ó. Se eu soltar ele, diminui. O motor tá frio ainda. A temperatura ideal de funcionamento é quente. Quando a gente não aguenta nem relar a mão, né? Então é a temperatura ideal. Então é interessante ajustar o ar depois que a motocicleta estiver quente. Vamos aguardar um pouquinho a moto esquentar. Além do parafuso fenda para regular a lenta, é interessante ter essa ferramenta que ajusta o parafuso do ar. Tá vendo? Eu giro o cabo e ela gira uma fenda curtinha, que é para encaixar aqui nesse parafuso do ar. Lembra aquele que nós limpamos? Ele fica lá de fora da cuba, para a gente conseguir ajustar, abrir ou fechar o parafuso do ar. A regulagem é a seguinte: o motor está quente, a gente deixa a moto na lenta. Você pode analisar, é lógico que depende também da experiência, você pode analisar como está o funcionamento da marcha lenta. Se ela está um funcionamento redondinho ou se está oscilando demais. Caso esteja oscilando, que não é o caso dessa moto, a gente pode fechar um pouquinho o parafuso ou abrir um pouquinho o parafuso do ar. Qual é o efeito que a gente espera? A gente espera que a lenta fique mais estável. Então, se a gente abrir esse parafuso do ar, se a moto vai tender a morrer ou se a moto tende a ficar com a lenta mais firme, né? No caso aqui, eu vou abrir meia volta. Não surgiu tanta diferença, tá? Vou fechar meia volta. Tá vendo? Não tá surgindo grande diferença na moto. Ó, começou a surgir uma leve diferença na oscilação da lenta. Em casos... Aqui a marcha lenta dela, com 2,5 voltas, tá com um bom funcionamento, tá? É interessante agora, ao invés... Se você fechou meia volta, abriu meia volta e não sentiu diferença, e a moto tá com uma lenta estável, só ajusta a rotação aqui mesmo. Só ajusta aqui. Ó, tem como abaixar a lenta ou como erguer. A rotação tem que ficar em torno aí de 1.000 a 1.400 RPM, dependendo da temperatura do motor. Quando a moto está com o motor mais frio, a lenta tem que ficar mais baixa, porque é a moto carburada, é o contrário da injeção eletrônica. Quando o motor está quente, ela fica mais acelerada. Só que tem limite para ficar acelerada, não pode ficar muito. Tá? Então o certo agora é testar a moto, andar com ela e ver se a hora que ela aquecer bastante, se ela vai ficar numa rotação máxima aí de 1.500 RPM.